Fala, galera! Como vão vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos para a nossa 14ª aula na série de estudos sobre o tarô. E, se você não assistiu nenhuma das outras aulas, todos os links estão aqui abaixo na descrição. Eu espero que essa aula aqui da simbologia sobre o arcano da temperança seja de utilidade para você. E vamos lá. A temperança. Cara, essa carta aqui é surpreendente. Para mim é uma das cartas, é um dos arcanos. Ela e a morte, né, a carta da morte também, são os dois arcanos mais assim para mim. Cara, são todos, eu amo todos os arcanos, né? Sou apaixonado pelo tarô. Mas a temperança, cara, ela é complexa. Ela é muito complexa. A temperança é a capacidade da gente se tornar o senhor dos nossos desejos, ao invés de escravo. Ela fala da falta de limites, né, que temos com as nossas autoindulgências. Se tem uma palavra que representa muito bem o arcano da temperança, é autoindulgência. Tudo aquilo que nos leva ao desequilíbrio, tá? A busca pela satisfação funciona como um pêndulo. Então a gente tem que estar ligado nisso. Só sentimos satisfação quando pendulamos de um lado para o outro, de uma condição para outra. Há um vazio, sabe? Um vazio existencial, o qual precisa ser preenchido. E na maioria dos casos, esse preenchimento ele se dá a partir de anseios e das conquistas sensoriais, emocionais e materiais. E a fonte desses desejos, é a nossa eterna insatisfação. O ser humano é um interno insatisfeito e ele sempre se sente vazio, né? E está sempre buscando algo. E a temperança é uma resposta que parece combater o mal do vazio. A temperança, na verdade, é uma resposta de como devemos, né, combater o mal aí da insatisfação e do vazio. E esse arcano nos convida a sentir que estamos vivos, a presenciar o momento. E para isso é preciso compreensão, compreender tudo aquilo que nos permite, que nós, na verdade, nos permitimos fazer e acaba nos fazendo mal, né? Então, por exemplo, qual que é o exemplo, né, disso? Vício, as pessoas que têm um tipo de vício e a pessoa está lutando contra um vício e aí ela fala, só mais hoje novamente. E isso é uma autoindulgência. Ela está ali dando a sua própria carta de indulgência, né? E, cara, ela não sai desse ciclo. E a temperança, ela vem para combater isso, cara. É uma carta que vem, o anjo da temperança, cara. É o tempero da vida. Ele vem para trazer equilíbrio. Sua vida precisa de equilíbrio. Quando a gente, cara, quer ver? Essa é uma metáfora muito legal. Quando a gente cozinha, o que a gente precisa de tempero, cara? Mas equilíbrio. É o equilíbrio. O tempero nada mais é um bom tempero que o equilíbrio com base no seu paladar correto, né? Digamos assim, e que vá logicamente agradar não só a você, mas a tudo à sua volta, né? E a temperança é justamente isso, né? Aí, uma coisa interessante, ela tem afinidade zodíaca com Sagitário. Por quê? Cara, a expansividade sagitariana que esse arcano nos convida a explorar é a expansividade que se encontra justamente na busca do equilíbrio, do que há além dos nossos limites, né? E se você parar para perceber, tudo aquilo, todas as nossas indulgências são limitantes, elas nos limitam, elas fazem com que a gente não cresça, fazem com que a gente não se expanda, né? E cara, todo mundo é autoindulgente o tempo inteiro. E essa carta, ela vem ensinar essa grande lição. Não, olha, uma coisa que eu vou falar para vocês, não importa se você sabe tudo decorado, se você vai lá fazer a sua leitura de tarô, tudo decoradinho. Cara, tarô não é receita de bolo. E se você não experienciar as cartas, se você não trazer isso para o seu dia a dia, você nunca vai poder se chamar tarólogo. Tarólogo é aquele que tem a sua vida baseada no tarô. O tarô é o livro da vida. Todo o conhecimento que você precisa está no tarô. E a temperança é uma carta importantíssima
para quem busca autoconhecimento, para quem busca equilíbrio. Importante isso. Reflitam sobre isso. E outra coisa legal que essa carta fala aqui é: a maneira na qual enxergamos a nossa vida hoje não é a maneira que vamos enxergar a nossa vida amanhã. Por quê? Porque as experiências, elas somam dentro de nós. E elas transformam nossa capacidade de pensar. E dentro desse processo aí, o que ocorre? O processo da temperança. É a arte de viver. No tarô do Crowley, Thoth, essa carta se chama arte, né? É art em inglês, arte. E realmente fala sobre que viver é saber equilibrar, é saber conhecer a arte de equilibrar o seu interior com o seu exterior, né? A temperança é uma virtude primordial, cara, na busca do autoconhecimento. Mais uma vez, vou repetir essa frase: a temperança é uma virtude primordial na busca do autoconhecimento. É o casamento alquímico entre o céu e a terra, cara. A temperança, o anjo, ele representa o anjo ali, cara, pisando no chão. Ele representa o casamento alquímico entre o céu e a terra. Ok? Cara, um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre tarô e alquimia. Eu preciso muito fazer esse vídeo. E como eu disse, vamos lá, já comecei a simbologia sem começar, né, cara? Porque, na verdade, já começa no... O texto já traz muita coisa da simbologia, sempre o texto que eu inicio aqui os vídeos. O anjo na terra representa esse casamento alquímico, né, entre o céu e a terra. No peito, o anjo possui um triângulo, né, dentro de um quadrado. O triângulo representa o feminino e o espiritual, e o quadrado o masculino e a matéria. É a convivência entre os opostos e a tensão no qual isso, a tensão que é produzida, né, ela tem um efeito, né? Essa ação ela tem um efeito, né? E o que isso quer dizer também, assim? Fala muito sobre esse processo de coexistência, né? A coexistência entre a matéria e o espírito. Cara, para pensar qual é a sua missão aqui na Terra. Independente de qual seja, ela tá ligada para você poder evoluir, você poder passar pelos seus obstáculos. Você tem que saber, digamos, como é que eu vou exemplificar isso para vocês? Existirá sempre um conflito entre a sua alma, né, digamos, o espírito também, né, a energia das coisas e a matéria, né? Existirá sempre esse conflito. Será que eu fui bem claro, cara? Porque esse arcano é muito complexo. Ele fala justamente sobre isso, né? Vocês conseguem ver uma coisa que eu não tinha notado, até que um dia eu fiquei vendo, eu falei, cara, e aqui em cima do triângulo, ele possui as 4 letras aí em hebraico, que também elas estão lá no arcano da Roda da Fortuna, né? Yod, Rei, Val, Rei, tipo, o nome de Deus, né? Impronunciável nome de Deus e tal. Então, isso aqui é interessante. Não sei se alguém já tinha percebido isso. Cara, os líquidos sendo misturados, né? Cara, eu já ouvi cada besteira sobre isso. Não vou nem citar. Mas vamos lá. Os líquidos sendo misturados representam as contradições que podem ser resolvidas, criando uma interação entre os opostos, para que assim possa haver um fluxo de interação. Cara, e como eu disse, essa carta fala justamente sobre isso. Fluxo de interação. Caraca, vamos lá. Autoindulgência, 2 palavras-chave. Autoindulgência, fluxo de interação, né? Dentro desse fluxo de interação que você tem aqui na vida, vivendo, aprendendo, vivenciando as coisas, você precisa tomar cuidado para você não ser autoindulgente. E é aí que você aplica o processo da temperança. E esse é o casamento alquímico entre o céu e a terra. Ok? E aqui a gente tem 3 níveis, cara. Os 3 níveis da temperança. Olha só. Vamos começar aqui, de baixo para cima. Abaixo a gente tem a terra com a água, né?
é a emoção, né? A água representa a emoção com a intuição, né? O instinto primordial, né? E junto à terra, que representa a matéria. E elas não estão unidas. Você pode ver que o tanto aqui a terra com a água não estão unidas. No meio, né, começa a união entre os opostos. A interação entre os dois representada por esse símbolo aqui do triângulo dentro do quadrado, como eu disse para vocês. E acima, o Sol como terceiro olho aqui, né? O Sol astrológico. Então, dentro... cara, olha só que viagem. Primeiro vem né, o naipe, no caso... Não vou falar sobre naipes, não vou entrar nesse aspecto. Vamos lá. Primeiro vem aqui as emoções, né? A intuição primordial, o instinto primordial da vida. E aí ele vai e se junta aqui com a terra, né? E ele chega aqui no meio, né? E o triângulo, né? Dentro do quadrado, ele fala sobre a união entre os opostos. E dentro dessa união entre os opostos, a gente chega aqui na cabeça do anjo com o sol, o terceiro olho, o sol astrológico, que é o eu antes do ego, como a base de toda a psique humana. Cara, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Tem um conceito, cara, junguiano. Cara, eu vou deixar aqui. Isso me fez lembrar uma coisa. Eu vou deixar aqui escrito agora nesse momento aqui, ó. Que é sobre o Mysterium. É sobre o casamento alquímico, realmente. Como é que se fala, cara? Acho que é mistério. Pô, onde que eu parei, cara? Eu viajei aqui, essa carta é muito complexa. E aqui atrás a gente tem um longo caminho que representa a jornada para o que é além, né? O objetivo. Isso tem muito a ver com o Sagitário, né? O que é além, a casa 9 aí, astrológica aí de Sagitário, que fala muito sobre a gente ir para o além. É um alerta também para os falsos ideais sagitarianos, né? As falsas crenças, o lado limitante de Sagitário é realmente aquela pessoa que se apega às crenças, se apega a algo, às crenças limitantes, e não consegue evoluir, não consegue crescer, né? E aí acaba sendo demasiadamente autoindulgente, né? A gente tem aqui a água azul, que vem das montanhas, representa a mente, a alma, a origem de tudo, tá? Engraçado que eu já li que essa água azul vem das montanhas, mas eu não sei de onde ela vem realmente das montanhas. Mas falam que a água azul vem das montanhas porque existem as montanhas azuis aqui atrás, né? O sol astrológico, eu já falei sobre essa simbologia, né? Esse sol também fala sobre a vontade, aí tem várias simbologias falando sobre a vontade, e a vontade, quando a vontade e o destino se unem, tudo é possível de ser realizado. A gente tem um céu cinza, né, ante o sol aqui, né, a gente vê o sol lá nas montanhas. E esse contraste nos fala realmente sobre as intenções esquecidas. Se é que eu fui bem claro com isso. Bom, desculpa, mas eu não achei nada que falasse sobre isso, assim. Mas tá bom. Quem quiser pesquisar mais sobre isso. E as asas? Como vocês podem ver, as asas dos anjos, elas não são mostradas assim, por inteiras. Elas excedem os limites da imagem, dizendo que as possibilidades estarão sempre lá. Isso é muito sagitariano, né? É o infinito e o além. Então, galera, é isso aí. Essa carta é muito complexa e, como eu disse, ela na verdade, ela fala muito sobre esse processo de temperança, né? Pra gente, o processo da busca de equilíbrio, das autoindulgências, que a gente sempre acabam sendo fatores limitantes na nossa vida, e como a gente tem que buscar o que há no infinito, no além, né? Buscar o autoconhecimento. Né? E é justamente esse processo aí do casamento alquímico, né? E como a gente se entende, busca entender o nosso interior, né? O nosso subconsciente, a nossa psique. Cara, é muito louca essa carta. E eu espero que vocês tenham absorvido um pouco do que eu tentei passar para vocês aqui.
Se eu não fui bem claro, deixe aí nos comentários suas dúvidas que eu respondo com muita atenção. Pode deixar. E é isso aí, galera. Um abraço, tamanho do universo. Vejo vocês na próxima aula.